Começar a conversar com uma mulher de mérito, uma senhora que normalmente desafia as dificuldades e se propõe a cuidar do coração de muitos angolanos. Vamos conversar com Silvia Lutucuta. Doutora, seja muito bem-vinda mesmo. Faz favor, eu pensei que fosse trazer aqui o equipamento para medir como é que está o coração deste cidadão. Não, hoje é mesmo só para conversa. Só para conversa, sim. O consultor tem estado muito cheio, os angolanos estão com problemas de coração já que permite acender o vermelho. Os angolanos, como a população mundial, também fazem parte das estatísticas. Nós sabemos que cerca de metade da população adulta tem algum tipo de doença cardiovascular. E os angolanos não são exceção à regra. E entre as doenças cardiovasculares temos, por exemplo, a hipertensão arterial, que é uma doença muito frequente e que as estatísticas mostram que 1 em cada 4 indivíduos tem hipertensão arterial. Nós, os angolanos, a raça negra já é um problema. Não, é um fator de risco grande para a hipertensão arterial, porque temos hipertensão arterial em idades mais precoces e com complicações precoces também. Doutora, fiquei muito surpreendido quando disseram-me que a doutora entrou para o curso de medicina ainda com 16 anos. Sim. É isso mesmo? É isso, é verdade. Então não era uma criança normal, só podia ser superdotada. Medicina aos 16 anos. Sim, eu entrei para a Faculdade de Medicina muito jovem, porque na altura, pelo menos no meu tempo, as crianças entravam para a escola com 6 anos, mas eu entrei com 5, porque tinha primos que já andavam na escola e eu queria ir para a escola. Eu fui para a pré com 5 anos, entretanto, na altura, por ser muito novinha, não me deixaram fazer exame, mas depois fui transferida para o Colégio de São José de Colonil, no Bié, para onde a minha mãe tinha ido trabalhar. E lá as madres acharam que eu estava a perder tempo na turma da pré. A meio do ano letivo fizeram o exame, passei para a primeira classe e, portanto, com os 5 anos, com os 6 anos já estava na primeira classe. E, entretanto, quando fui para o pré-universitário, na altura o pré-universitário PUNIV eram só 2 anos, não era o PUNIV como agora. São 3 e 4 anos, eram 2 anos. Eu fui para o PUNIV, tinha 14 anos e com 16 anos estava na Faculdade de Medicina. Foi a mais nova a terminar o curso? Fui uma das mais novas. Acho que no meu tempo houve mais uma colega, não tenho bem a certeza. Mas que eu saiba, eu era mais nova a terminar o curso de Medicina. E decidiu optar pela especialidade de cardiologia. Algum motivo assim do coração fez seguir o lado como cardiologista? Sim, isto é uma história muito longa. Eu inicialmente, portanto, durante o meu percurso, eu sempre gostei de várias matérias. Eu adorava físicas, matemáticas, biologia e quando fiz o pré-universitário fui para ciências biológicas, porque é o que havia na altura no AMBO. Havia também ciências físicas, mas depois o curso superior já ia encontrar algumas dificuldades, porque com aquela idade ser transferida para outra cidade, etc. E tivemos que acautelar um bocadinho. Eu fui para a medicina neste contexto, mas gostava também do curso e resolvi fazer cardiologia porque eu tinha uma pessoa muito especial na minha vida, que era a minha avó materna, que fez parte da nossa família muito próxima. Como os africanos, a minha mãe já era mulher da nova geração que trabalhava, a minha mãe era técnica de laboratório e tinha 7 filhos. Entretanto, a mãe era viúva, resolveu vir ajudar a minha mãe. Entretanto, ela era tão especial a ponto de eu, ao estudar as minhas matérias para o curso de medicina, ela sabia quando é que eu tinha provas, acompanhava tudo e até eu não precisava de despertador, porque ela sabia, ela tem prova, precisa de acordar à madrugada. Então ia lá, ela tratava-me carinhosamente por comadre e dizia: comadre, está na hora, tem que acordar para estudar. E entretanto, quando eu viesse com os bons resultados da prova, ela vibrava como se fosse estudante. Entretanto, ela tem uma história muito interessante porque tinha uma cardiopatia
tinha um problema grave do coração, que na altura não havia condições no país para ser tratada, dificuldades de várias ordens também se punham, não havia as possibilidades que há agora para ser transferida ou tratada no estrangeiro. E ela morreu sem ter o tratamento adequado, e eu decidi que, em homenagem a ela, eu deveria fazer a especialidade de cardiologia para tratar outras pessoas. E foi assim que eu fui para a área de cardiologia. Um dos motivos é este. E, por outro lado, eu sempre gostei de coisas ligadas, áreas ligadas a muita tecnologia, a eletrónica, etc. E eu acho que, dentro da medicina, a cardiologia é uma das áreas que evoluiu muito neste sentido. E é exatamente sobre essa evolução que eu gostava de saber. A doutora, que já andou em vários lugares do mundo, portanto, no início, essa dificuldade no tratamento da avó né, motivou também. Portanto, hoje, como é que estamos? Estamos bem servidos do ponto de vista tecnológico? Eu tenho uma visão mundial e tenho a nossa realidade local. Portanto, a cardiologia evoluiu muito nos últimos anos e deve ser uma das áreas da medicina que evoluiu tanto do ponto de vista tecnológico, em que nós já conseguimos tratar muita coisa. Mas, apesar de tudo, e é bom que os nossos telespectadores estejam conscientes que o primeiro passo é a prevenção, evitar que as doenças cardiovasculares surjam quando é possível. Mas, às vezes, nós temos doenças cardiovasculares já nascem connosco, doenças congénitas, e ali tem que ser tratados, quer do ponto de vista médico, com remédios, ou então tratados cirurgicamente. Entretanto, a nível local, nós evoluímos muito, porque na altura em que eu fui fazer a minha formação em cardiologia, só tínhamos 3 cardiologistas angolanos, os outros eram estrangeiros. O meu foi um dos primeiros grupos a ir para fazer a formação no estrangeiro, e temos estado a assistir o crescimento gradual do número de cardiologistas no país, mas mesmo assim não chegam para acompanhar ou tratar, responder à demanda. Entre elas, muitas mulheres. Grande. Entre eles, no caso, entre muitas eles, mulheres. Nós vamos tendo já vamos tendo muitas mulheres na área da cardiologia. Eu até posso dizer que o número é equilibrado, já vamos tendo um número muito semelhante de homens e mulheres a fazerem cardiologia, mas só nos últimos tempos é que vamos tendo mais mulheres. Do ponto de vista tecnológico, também evoluímos muito, porque era impensável, há uns anos não tínhamos centros de cirurgia cardiotorácica. Já temos 2 centros importantes no país que têm feito um trabalho excepcional. Temos o centro que trata das crianças com problemas cardíacos no Hospital Girassol, que é uma colaboração entre o Ministério da Saúde, Clínica Girassol e o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. E temos um outro centro que trata adultos e crianças maiores, que é o Hospital Josina Machel, do qual nós temos muito orgulho, porque já temos lá cirurgiões angolanos a fazerem a cirurgia cardíaca com autonomia. Portanto, o país tem estado a evoluir, temos toda a tecnologia essencial para tratar, mas só que temos tantos doentes que os poucos centros que existem não conseguem resolver o problema. E entre nós, quem mais padece das doenças do coração? Homens ou mulheres? Nós, em relação, isto tem explicação científica, nós temos a partir de uma certa idade, portanto, antes de 55 anos, temos mais homens com doença cardiovascular. Depois dos 55 anos, vamos tendo mais mulheres. Mas isto porquê? Porque as mulheres até a menopausa estão protegidas com hormonas, como os estrogénios, etc., e põem-lhes numa posição de menos risco de doença cardiovascular. Mas depois dos 55 anos já vamos tendo mais mulheres e vamos tendo também muitos homens, porque a doença cardiovascular, um dos fatores de risco é a idade. Quanto mais idoso, mais idade nós tivermos, maior é o nosso risco de doença cardiovascular, para além de outros. Doutora, estamos já quase a terminar, mas eu não quero sair daqui sem
que a doutora nos deixe ficar subsídios para, de facto, orientarmos, para conseguirmos ter uma vida mais saudável do ponto de vista daquilo que é os cuidados com o coração. Com o coração. Nós temos primeiro que assumir que a doença cardiovascular é real, que existe. Nós temos estado a assistir nos últimos tempos muita gente jovem com hipertensão arterial, por exemplo, e as pessoas negam, eu não sinto nada, então não tenho doença do coração, e doença cardíaca ou cardiovascular é só para as pessoas com uma certa idade. Portanto, existe em em pessoas muito jovens, em população produtiva de várias formas, de várias causas, e, entretanto, a prevenção é a coisa mais importante. Tenha cuidado com o consumo excessivo de sal. Cuidado com o stress quando for possível. Não consuma muita bebida alcoólica. E estamos preocupados com a nossa juventude e as nossas mulheres estão a consumir muito álcool. Tenha cuidado com o tabaco. Tenha cuidado com a alimentação que faz. Se fizer isso, vai proteger o seu coração e vai viver mais tempo, de certeza. E amar? Amar. Amar também faz bem. Faz bem ao coração. Tem que dizer para amar mais, doutora. Está a amar pouco. Amar também faz bem ao coração, desde que sejamos bem amados, não é? Há quem tira o sal, tira o tabaco, tira o álcool, também tirou o amor. Mas isto, portanto, o amor, ou o carinho, ou o afeto que a pessoa recebe tem a ver com o nosso estado emocional. Se o nosso estado emocional não for bom, andarmos estressados, claro que temos ali um fator de risco para a doença cardiovascular. Aí o infarto é mais rápido. É muito mais rápido. Doutora, muito obrigado pelo momento de conversa, também pelos subsídios que deixou aqui para quem nos acompanha. E assim, ainda bem, pelo menos eu terei também muito mais cuidado com a minha saúde, com o meu coração. Muito obrigado. Vamos aplaudir Silvia Luto Couto. Muito obrigado.